Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia para quem está entrando agora. Obrigada pela pontualidade. Muito bem para quem já está na sala. Os colegas de vocês estão entrando. Como a Pro colocou lá no roteiro, vocês precisam já estar com o módulo 2, página 18. Abrir na página 18, por favor, para quem já está na sala, quem não abriu ainda. Nossos colegas estão entrando. Bom dia. Página 18 do módulo 2, para quem entrou agora. Vamos começar nossa aula, que hoje será voltada para correções. Tá? Vamos. Claro que hoje, gente, né, como é voltado para correções, eu preciso que vocês participem ainda mais, tá certo? Por quê, Pro? Bom, vocês precisam participar de todas as aulas, claro. Vocês têm a oportunidade de falar, de expressarem as dúvidas. Mas hoje é um dia especial, porque vocês terão a oportunidade de demonstrarem quais são as suas reais dificuldades com relação aos assuntos que nós vamos rever durante a correção. Então, quando a Pro perguntar, né, quem pode responder essa questão, é importante que você participe. Não tenha vergonha. Algumas pessoas ficam com medo da resposta estar errada, mas errar faz parte do processo de aprendizagem. Então, ao errar, eu vou saber que alguns pontos precisam ser retomados, tá certo? Então, não fiquem com vergonha de compartilharem as respostas de vocês, tá certo? Tirarem as dúvidas. Se precisar retomar algum ponto, é só falar, pedir para falar, que vocês terão a oportunidade, tá bom? Eu lembro que na nossa última aula de correção, a gente viu aí essa questão 3, letra A, a gente falou um pouquinho, né, sobre o uso das imagens na capa, das informações que aparecem, que a gente sabe que, por meio das imagens e das palavras que aparecem aí, a gente sabe que é um livro voltado para o público infantil, que é um livro de poesias, a gente sabe quem escreveu esse livro, tá? Página 18 do módulo 2. A gente viu a letra B, a letra C também, não é isso? Letra D, eu acredito que a gente não corrigiu, mas eu vou pedir para a nossa colega Emily confirmar. Consegue ativar, Emily, o som? Consigo, tá? Bem? Aham. Emily, confirme para mim. A gente viu a letra D, não foi? Página 18. Acho que não. Não, a gente só viu até a C, não foi? Foi. Pronto, ok. Obrigada pela confirmação. Então, De nada. para quem não estava na aula passada e quiser ver a correção na aula retrasada, na verdade, né? Na semana retrasada, que queira ver a correção das outras questões, me peça no privado o link da aula, tá? Aí eu já vou pedir já, Emily, como ela já falou com a gente hoje, para que você leia, Emily, essa letra D, por favor, e compartilhe sua resposta com os colegas. A minha resposta foi assim. Acho que sim, pois o importante não é a capa, e sim o texto e o que ele traz e a informação que ele traz para a gente. Pronto. Aí o enunciado da questão, ele diz assim, né? Se essa capa apresentasse somente imagens ou somente o texto, ela cumpriria a função de despertar o interesse pela leitura? De acordo com Emily, sim, né, Emily? Então, se tirar um ou outro, o interesse ainda pode ser despertado. Alguém respondeu diferente? Acha que não? Nossa colega Thaíli pediu para falar e logo depois nossa colega Yasmin. Consegue liberar? Pronto, tá. Liberei.
Eu botei não, porque, por exemplo, se eu tivesse só palavras, eu não ia me despertar tanto interesse por causa das... Não tem imagens. Por exemplo, esse livro me deu interesse por causa dos seus desenhos e me disse que é poesia por causa da escrita. E se fosse só os desenhos, eu não ia saber o que tipo de livro é e não ia me interessar. Isso aí, muito bem. Obrigada pela participação. E a nossa colega Yasmin, não foi? Que eu disse que ia liberar o áudio. Deixa eu só localizar você aqui, Yasmin, para liberar. Consegue ativar? Sim. Pronto, ativou. Eu coloquei sim porque desperta curiosidade. Tipo, a capa já desperta uma grande curiosidade para a pessoa comprar, né? Aí, tipo, se o livro estiver aberto para a pessoa ver o que tem dentro, se tiver palavras e fotos, a pessoa vai ter uma curiosidade de saber como é esse livro e ler. Uhum. Então, na sua opinião, se tirar a imagem ou as palavras, continua despertando interesse, não é isso? Mais ou menos. É, que você colocou sim, mas eu acho que pela sua justificativa, na verdade, você quer dizer que não é isso? É. Pronto, ok. Tá certo, Yasmin. Nosso colega Lucas, obrigada pela participação. Nosso colega Lucas também pediu para falar. Consegue ativar o som, Lucas? Pronto. Tá tendo interferência aí. Vou desativar aqui seu som. Aí você verifica se tem algum aparelho próximo e logo mais na próxima questão eu libero o seu áudio, tá? Tá tendo alguma interferência aí, tá bom? Ó, nós já ouvimos duas respostas, né? Três, na verdade. O que é que acontece? O que é que a gente tem que pensar aí? Esses elementos que aparecem na capa do livro, eles são de extrema importância. Por quê? Pelas palavras que aparecem, a gente sabe quem é o autor do livro, tá certo? Para que público se destina. A gente sabe que é um livro voltado para o público infantil, né? Poesias infantis. Então, se a gente pensa nesse público infantil, a gente precisa entender que uma das estratégias de atrair o público infantil é deixando essa capa bem colorida, né? Crianças são atraídas geralmente pelos desenhos, pelas cores. Então, nesse contexto aí, a resposta mais coerente, né, se podemos dizer assim, é dizer que tanto as imagens quanto as palavras que aparecem nessa capa são de extrema importância, tá? Quando a gente pensa no público. Então, se a gente tira as palavras ou se a gente tira as imagens, com certeza vai impactar no interesse aí do público infantil, tá certo? Então, claro que se tirar, não vai ter o mesmo impacto de inicialmente, tá certo? Talvez se fosse, por exemplo, um livro voltado para o público adulto, ele não, geralmente não tem essa questão de ter imagens para se atrair, né? Eu, por exemplo, eu vou mais pelo título. Claro que o visual também conta, mas se fosse para o público adulto, talvez a retirada dos desenhos, dessas cores, não surtisse tanto efeito quanto de um livro voltado para o público infantil, né? As crianças gostam de cores, de desenhos, e saber que é um livro de poesias, o autor, também é importante, tá certo? Obrigada pelas participações. O nosso colega Eric pediu para falar. Vamos ouvi-lo. Consegue? Pronto, Eric. Pode falar, por favor. Ô, Pro, Oi. quando acabar a aula, tem como você me enviar um link da questão A e B? Posso sim. Eu só vou pedir para você me chamar no privado, viu, Eric, no WhatsApp, para eu saber o seu contato, para que eu envie, tá certo? Não se preocupe não, que eu mando. Muito bem. Está acompanhando a correção? Está acompanhando a correção? Tô. Fez atividade? Pronto, muito bem. Então, Eric, vamos para a página 19 do módulo 2. E eu queria que você lesse essa questão 4 para a gente e compartilhasse sua resposta, por favor. Observe as placas a seguir. Vamos observar essas placas, né, gente? Nós temos aí 4 placas, cada uma com uma mensagem diferente. E aí, Eric, letra A. Qual é a linguagem dessas placas? E aí, você botei colocou o quê? linguagem mista. Mista? Por que você acha que é linguagem mista? Porque todas elas estão mostrando fotografias. Isso. Agora, Eric, quando a gente pensa assim, linguagem mista, né?
Todo mundo, olha aí a página 18, esse quadrinho amarelo que aparece no final da página. Nós temos um resumo das linguagens. Linguagem mista, ó, utiliza ao mesmo tempo a linguagem verbal e a não verbal. Como assim linguagem verbal e não verbal? Porque utiliza palavras e imagens. Nessas placas aparecem palavras e imagens, Eric? Temos palavras? Só imagem. Só imagem. Então, a gente não pode chamar de linguagem mista, não é isso? Mas muito bem pela sua participação. Muito obrigada. A nossa colega Emily, ela também pediu para falar. Consegue ativar agora, Emily? Consigo. É que eu ia falar que era não verbal. Não verbal. Isso aí. Muito bem. Não verbal por quê, Emily? Porque são imagens e não textos. Isso, muito bem. Olha o quadrinho aí. Fala não verbal pode ser representada por imagens, danças, sons, gestos, expressões faciais, cores, etc. Né? Como a gente viu na nossa aula de tipos de linguagem, na linguagem não verbal não vai aparecer palavras, tá certo? Somente imagens, sons e etc. Então, a resposta certa aí é a linguagem não verbal. Muito bem, Emily. Vamos ver se o nosso colega Lucas já consegue falar sem interferência, tá? Consegue ativar o som, Lucas? Ainda tem interferência. Tem alguma interferência aí? O barulho. Fale aí para ver se eu consigo ouvir, por favor. Tente tirar o fone, falar sem o fone para verificar se você melhora. Alô, som. Alô. Pronto. Alô, Agora som. melhorou, mas ainda assim tem um ruído aí próximo do seu equipamento. Mas quando você quiser falar, vai dar para entender, tá? Você tem alguma dúvida, alguma contribuição para a aula? Quer falar alguma coisa? Não, pro. Pronto. Tá conseguindo acompanhar direitinho, né? Então responda O para próprio eu tava tentando falar sem o microfone na boca, mas tô vendo que não vai dar nada certo. Isso. Tente falar, então. Fale para a gente aí, por favor, Lucas. A resposta da letra B. Você colocou o que na letra B da questão 4? Sim, pois ela tem vários animais assim, chamando muita atenção. Você leu a B da questão 4, da página 19? Deixa eu verificar. Tá tendo uma interferênciazinha, aí eu tive que desativar aqui, tá? Mas não se preocupe. Qualquer coisa você me chama no privado depois, tá certo? Mas pelo que eu consegui entender da sua resposta, você colocou não e alguma coisa relacionada a animais. É a B da 4, página 19, tá certo? Nessa questão, pergunta por que é utilizada essa linguagem nas placas. A gente viu que a linguagem que aparece aí é a linguagem não verbal. Foi a resposta da letra A. E na letra B, a gente tem que pensar por que será, né, que foi colocada essa linguagem. Nossa colega Thaíli pediu para falar. Vamos ouvi-la. Consegue ativar, Thaíli? Eu só queria falar para a senhora desativar o bate-papo, porque tem muita gente conversando. Ah, pronto. Obrigada, Thay. Obrigada. Gente, o que é que eu falei? Bate-papo a gente deixa para tirar o quê? Dúvidas, não é isso? Eu vou conferir aqui quem está conversando coisas aleatórias. Não quero conversas aleatórias. Eu vou desativar o bate-papo, tá? Para que vocês mantenham o foco na aula, que é uma aula. É o momento de vocês tirarem dúvidas. Nosso colega pediu para falar. Eu vou ativar aqui o som. Você renomeou, não foi? Colocou só 3 pontinhos. 3 pontinhos é quem? Uma pessoa inexistente que não existe. Sem brincadeiras. Qual é o seu nome? É Jorge? Pedro. Pedro. Eu vou renomear aqui, Pedro, tá? Mentira, pro. É Felipe, pro. Pera aí. Felipe de quê, Felipe? Fale aí pro seu sobrenome, por favor. Felipe, 3 pontinhos, pro. Felipe de quê, Felipe? Ferreira. Oi? Felipe Ferreira, pro. Já não Ah, você colocou, não foi? Ok, tá? É muito importante que vocês deixem o nome e o sobrenome, tá bom? Porque às vezes vocês E colocam se a pessoa o nome não tiver depois... sobrenome, pro? E Oi? se ela só nasceu diretamente da boca da mãe? E se Todo ela não mundo tiver tem um como botar sobrenome. Ainda que seja só da mãe, mas todo mundo tem um sobrenome. Eu não tenho sobrenome. Eu inventei esse sobrenome.
Não, tem que ser o sobrenome certo, Felipe, para a pró contabilizar a Professora, frequência, tá? sim, sim. Você está bem? Ei, Tudo bem com professora você? minha? Oi? O seu áudio está cortando. Emiliano botou alguns sinais chineses aqui falando Ramanacuruca. Certo. Ô, Felipe, já que Meu nós irmão estamos está aqui cortando? conversando, Oi, seu som. Alô? já que o seu áudio está liberado, Felipe, eu vou aproveitar o momento. Aperte aí no microfone. Obrigada. Para Oi. perguntar, você fez atividade? Não. Já. Não, por quê, Felipe? Tá com o livro? Ok, ele mostrou o livro ali. Tem que fazer, tá, gente? É importante. Nossa colega Eixa, ela vai falar com a gente, então. Ela pediu aqui para falar. Consegue, Eixa, liberar o som? Pronto. Tudo bem, Eixa? Seu áudio não está saindo. Responder a questão 4, a letra B? Pode sim, por favor. Eu coloquei. Porque somente escrita não ia dar tempo de o motorista ler. E com imagens dá para a pessoa saber o que significa. Muito bem, Eixa. Gostei muito da resposta, viu? Corretíssimo. Ó, gente, como a nossa colega Eixa, ela falou, se a gente pensa que essas placas aí são para serem utilizadas no trânsito, né? De que forma a leitura é mais ágil, mais rápida? Se a gente colocar palavras ou simplesmente a imagem. Por exemplo, esse quadro azul aí, quando a gente olha, a gente sabe aí que está reservado para pessoas cadeirantes, né? A vaga lá, por exemplo, no estacionamento. Essa placa informa que ali é reservado para pessoas com alguma deficiência física, né? Para cadeirantes. Ou então acesso para cadeirantes, uma rampa. É mais fácil a gente colocar essa imagem para que as pessoas leiam mais rápido, ou escrever que ali é um local reservado para pessoas cadeirantes. Claro que as imagens, elas deixam mais dinâmicas, né? A leitura, ela é mais dinâmica. Então, a imagem possibilita uma leitura mais rápida, tá? Se tem um quebra-molas, essa segunda placa aí, é mais rápido colocar a imagem do quebra-mola para que as pessoas saibam que ali, né, as pessoas que estejam conduzindo algum veículo, saibam que ali logo mais terá um quebra-molas, ou escrever o nome quebra-molas a 50 metros, por exemplo. Claro, óbvio que é mais rápido a visualização da imagem. Então, uma resposta possível para essa questão que vocês podem colocar aí é que essas imagens tornam a leitura mais ágil, tá? Mais rápida. Eu vou colocar a grafia da palavra ágil para que vocês escrevam corretamente, tá certo? Aí no bate-papo para que todos visualizem. Então, tem aí o acento na letra A, tá? O acento agudo. Então, ágil, para vocês visualizarem. Torna a leitura mais ágil, mais rápida, tá certo? Obrigada pela participação, Eixa. Questão 5 agora. Eu vou pedir para nossa colega Rebeca falar com a gente. Consegue ativar o som, Rebeca? Tudo bem? Tudo. Que bom. Fez atividade? Fiz. Muito bem. Leia para a gente essa tirinha da questão 5, por favor, Rebeca. Para você, quanta gentileza lembrou que estamos em primavera. Para você regar e adubar a volta. Muito bem. Letra A, por favor, Rebeca. Foi empregada nessa tirinha. E aí, gente, qual foi a linguagem que apareceu? Você colocou o quê, Rebeca? Lembrando que tem 3 tipos, né? Pode ser verbal, não verbal e mista. Você colocou qual? Mista. Muito bem, certíssimo. Linguagem mista. E por que você acha que é a linguagem mista, Rebeca? De que forma você tinha busca desse tal o disjuntor? Certo. Você leu a letra B, não foi? Mas antes, deixa eu fazer só um comentário aqui com relação à letra A. Aí, até porque a gente está aproveitando para revisar. Nossa colega Rebeca respondeu certinho. Aparece aí linguagem mista. A gente chega a essa conclusão de que é linguagem mista porque aparece não só palavras aparecem aí.
a gente tem a mistura, né? Por isso que é mista, de palavras e imagens. Então, a comunicação ocorre pela combinação desses dois elementos. Por isso que a gente diz que é linguagem mista. Muito bem. Agora, a letra B, Rebeca. Pode falar, por favor. Como a resposta da letra B específica. Olha, eu não sei se é a internet, a minha, porque assim, seu áudio ele está cortando. Para todos está cortando também? Para vocês aí, Pra mim não tá cortando, não. não tá não? Ou pra mim tá. Tá cortando. Tá certo, tá ok. Algumas pessoas sinalizaram aí, Estela, Jorge, que tá cortando. Então, provavelmente seja algum problema na conexão, Rebeca. Mas, obrigada, eu sei que você fez, tá bom? Obrigada pela participação. A nossa colega Ana Clara, ela pediu para falar, né? As pessoas confirmando, Matheus, Nicolas, muito bem. Vamos ouvir nossa colega Clara? Olá, Clarinha, tudo bem? É porque eu queria falar sobre a letra A, só que a senhora já falou. Pronto, então vamos falar da letra C? B, perdão, letra B. Você colocou o que na letra B? De que forma essa tirinha busca despertar o risco do leitor? Para regar as flores, eu coloquei assim, desperta a importância para regar as flores. Pronto. Ok, muito bem. E agora, gente, quem mais quer compartilhar a resposta? Alguém colocou diferente nessa letra B? E aí? Ninguém pediu para falar, gente. Vamos falar. Duda, colocou o que na resposta, Duda? Consegue ativar? A sua imagem travou aqui. Duda, eu não estou conseguindo ativar. Nicolas? Consegue ativar, Nicolas? Tudo bem? Seu microfone está ligado, agora eu não estou ouvindo você. Eu acho que você está com fone. Tente falar próximo do local do som do fone, porque tem um localzinho aí que você tem que falar próximo. Não sei se seu fone é desse modelo. Pronto, aí consigo ouvir. Consigo ouvir? Consigo. Consegue? E aí, na letra B, você colocou o quê, Nicolas? Não, tá bem baixinho. Tá bem baixinho. Pois se refere à linguagem não representa. Ficou baixo de novo. Tem que botar bem próximo. Uhum. O que se refere a não ter palavras, mas sim só imagens. Ok. Agora, Nicolas, você disse que não tem palavras, né? Só imagens. Mas eu acho que você está falando a letra C, né? Você leu a C, não foi? Hã? Você leu a C ou B? Porque A letra A tô falando. Ah, certo. Ok. A letra A é a resposta à linguagem mista, não é isso? Porque tem palavras e imagens. Muito bem. Eu botei na linguagem não verbal. Não verbal? Utiliza, Mas se a gente pensar, linguagem não verbal significa que é uma linguagem sem palavras. Mas nessa tirinha não tem nenhuma palavra, não? Tem, né? tem. Entendeu? Aí, nessa A linguagem aí é mista, porque eu tenho palavras e imagens. Se eu tivesse só imagens, seria não verbal. Se eu tivesse só palavras, linguagem verbal. Como aparecem palavras e imagens, linguagem mista, tá bom? Tá. Muito bem. Obrigada pela participação, Nicolas. Gente, nessa letra B, a pergunta é de que forma a tirinha busca despertar o riso. Se a gente perceber, há uma quebra de expectativa do segundo quadril para o terceiro. Por quê? Quando chega no primeiro, a gente percebe uma pessoa dando flores, né? Que atitude bonita.
No segundo, a pessoa que recebeu as flores, ela agradece, ela diz quanta gentileza. Lembrou que estamos na primavera? A gente esperava que no terceiro quadrinho, pelo menos eu esperava isso, né? A pessoa que deu as flores justificasse se ele lembrou que é primavera, mas a gente não esperava que ele simplesmente estava dando as flores para que a pessoa cuidasse e depois devolvesse, né? Não é muito comum uma pessoa dar flores e depois pedir de volta. Não, eu só estou dando as flores, a planta, para você cuidar, depois você me devolve. Geralmente não é assim. Então, se a gente observar nessa tirinha, há uma quebra de expectativa, tá? Do segundo quadrinho para o terceiro. As expectativas de algumas pessoas, da maioria, não são correspondidas às expectativas, tá? Então, vocês podem colocar aí que há uma quebra de expectativa, tá certo? Eu vou colocar a grafia da palavra expectativa aí no bate-papo para vocês visualizarem e vocês colocarem corretamente, tá? Expectativa, tem um X aí entre o E e o P. Atenção com a ortografia. Letra C. Se o texto verbal fosse excluído, foi essa resposta que Nicolas compartilhou no início, não foi? Se o texto verbal fosse excluído da tirinha, se a gente tirasse as palavras aí, gente, e mantido somente o texto não verbal, seria possível compreendê-la? Explique. Eu vou pedir para... Nossa colega Ana Clara levantou a mão, vamos ouvi-la. Oi. Eu coloquei, não, pois na tirinha não daria para entender se não tivesse as palavras. Muito bem, muito bem. Quem mais? Taíli pediu para falar também. Eu coloquei, não, pois só entendemos a graça da tirinha através da fala. Isso, muito bem. Uma pessoa que sempre fala e hoje está caladinha é Lívia. E ela não falou hoje. Vamos ouvir nossa colega Lívia. Consegue ativar, Lívia? Não sei se está com algum problema. Deve ter algum problema lá na conexão. Mas se você consegue me ouvir, sinaliza no bate-papo, por favor, Lívia. Enquanto isso, vamos ouvir nossa colega Yasmin. Eu só queria falar que a Emily tá ali com a mão levantada há um monte de tempo. E a senhora ainda não Né? viu. Pronto, vou olhar agora. Desculpa, Emily. Obrigada, Yasmin. Vamos ouvir nossa colega Emily. É porque a tela aqui, gente, não aparecem todos de uma única vez. Então, aparecem em 2 momentos. Aí, às vezes, eu não vejo, tá? Mas, quando acontecer isso, sinaliza no bate-papo, que sempre fica aberto, para que eu veja, tá certo? Vamos ouvir nossa colega Emily. Consegue falar, Emily? Consigo. Mas a senhora desativou o bate-papo? Tá ativo, que eu coloquei agora a grafia. Eu botei a letra C, eu botei. Não, pois os bonecos não têm muitas expressões e tipo a gente ia achar que ia ser uma surpresa a planta, não que ele fosse pegar de volta. Isso. Tá correto? Corretíssimo, correto, tá? Todas as respostas compartilhadas estão corretas, tá certo? Muito obrigada. Agora, para quem não fez, ou para alguém que não tenha compartilhado sua resposta, tenha colocado algo diferente, nessa letra C, a gente precisa entender o seguinte, que ao tirar ou as imagens ou as palavras, o sentido vai ficar comprometido. Nós não entenderíamos da mesma forma se tivessem aí somente a imagem, as imagens, ou somente as palavras, tá? Então, ao retirar, com certeza mudaria o sentido. Por quê? Porque um completa o sentido do outro, tá? A imagem completa o sentido das palavras e as palavras aí, nesse contexto, completam o sentido das imagens, tá bom? Vamos continuar agora. Deixa eu só registrar aqui a frequência de vocês. Só um momento. É muito importante. Okay. Vamos continuar agora. A gente corrigiu até a página 19. Vamos agora para a página 71. Módulo 2, página 71. Abram, por favor.
Até aqui alguma dúvida com relação aos tipos de linguagem? Alguém tem alguma dúvida que quer compartilhar ou então acrescentar algumas informações para ajudar os colegas, tá? Se tiverem dúvida, gente, é só falar. Não? Ninguém? Então, todos estão conseguindo entender? Ok. Então, agora vamos sair desse assunto, tipos de linguagem, e vamos corrigir a atividade que fala sobre tipos de discurso, que eu já solicitei em outro momento. Começa aí na página 71, tá certo? Na verdade, tem a página 70, né? Deixa eu confirmar aqui. 71 mesmo. Tipos de discurso. Então, eu quero ouvir alguém aí voluntariamente que queira, de preferência alguém que não tenha falado ainda, que queira ler aí essa questão 1 para a gente e compartilhar a resposta. E aí, Eric foi o primeiro a reagir. Vamos ouvir nosso colega Eric. Consegue falar, Eric? Pronto, pode falar. Agora seu áudio não está saindo. Tipos de discurso. As falas dos personagens podem ser apresentadas de diferentes formas em um texto. É isso que vamos estudar agora. Leia os trechos a seguir, extraídos do primeiro capítulo do romance Viagens de Vida. A. Lembrou minhas promessas de nunca mais navegar. Eu adorava viajar por mar. Contou velhas histórias de navios engolidos no oceano ou devorados por monstros e disse ainda: deveria cumprir minhas obrigações de pai e marido. B. Um deles mais corajoso do todos. Requina, Beduíno. Pode continuar, Eric, para falar sua resposta. A. Escreva a qual trecho A ou B se refere cada informação a seguir sobre a forma como a fala dos personagens é apresentada. No primeiro quadrinho, eu botei B. Isso, tá certo. Então, no primeiro quadrinho, letra B, ó, a fala é apresentada de forma direta, da maneira como foi dita pelo personagem. Muito bem. Por que que a gente sabe aí que é forma direta? O tipo de discurso é discurso direto. Lembram da nossa aula sobre tipo de discurso? Nós vimos que quando tem aí o travessão, quando a fala do personagem aparece sem interferência do narrador, a gente chama de discurso direto, não é isso? Então, letra B. No segundo quadrinho, Eric. Eu botei a letra A. Correto, letra A, ó. A fala é apresentada por intermédio da voz do narrador. Então, ó, na letra A não tem travessão. Se não tem travessão, significa que não pode ser direto. Só sobra aí indireto e direto livre, não é isso? Percebam que, nesse contexto aí, é o narrador que diz o que aconteceu, não é isso? Então, no segundo quadrinho, letra A. Muito bem. Letra B, eu vou pedir para nosso colega, obrigada, viu, Eric, pela participação. Nosso colega Felipe tinha pedido para falar. Deixa eu verificar aqui. Pronto, e depois nossa colega Emily. Tá certo? Estão dando parabéns para quem? Eu vou liberar Felipe e logo depois nossa colega Emily. Consegue ativar, Felipe? Eu liberei seu som. Você conseguiu ativar? Não pedi não, pra. Ah, porque apareceu aqui a reaçãozinha da mão. Mas você fez atividade? Eu levantei sem querer, mano. Ah, tá certo. Então, vamos ouvir nossa colega Emily. Consegue ativar, Emily? Consigo, Pro. Pronto, querida. Leia aí para mim, por favor. B. As formas verbais em destaque nos trechos foram empregadas com que objetivo? Aí eu botei assim: para avisar o leitor quem disse ou o jeito que disse, ou substituir as aspas.
Muito bem, muito bem. O que é que a gente... Tá certo sua resposta, viu, Emily? Aí a gente precisa lembrar de uma coisa que eu disse na aula sobre tipos de discurso, tá? Se alguém não viu essa aula, depois me pede no privado. Que tem os verbos de elocução, ou também conhecidos como verbos de dizer, né? Esses verbos aí, ó, disse, gritou, que são os verbos que estão destacados, são os verbos que anunciam que algumas falas virão. Então, esses verbos servem para indicar que os personagens irão falar, tá? Então, para quem não colocou alguma resposta assim, então os verbos indicam, anunciam que falas serão expostas, né? Que os personagens irão falar. Alguém pediu aqui no privado, ó, nós estamos na questão 1, página 71. Acabamos de ver a resposta da letra B. Foi Matheus que falou aqui. A letra A, Matheus, a ordem fica B e A, viu? Nos quadrinhos. B, depois A. Tá certo? Alguém mais tem alguma dúvida com relação a questões? É só colocar no bate-papo, tá? Ok. Vamos agora ver a letra C. Quem pode ler essa letra C, gente, por favor, e responder? Eric pediu, não foi, Eric? Não? E aí, quem voluntariamente? Nicolas, vamos ouvir nosso colega Nicolas. Muito bem, Nicolas. Consegue ativar? Pronto. Pode ler, por favor. Eu vi. Você conseguiu me ouvir, Pro? Pronto, consigo. Quais o sinal de pontuação que foi empregado para indicar a fala do personagem no trecho B? E aí, quais foram as pontuações? Qual foi a pontuação utilizada para indicar as falas, Nicolas? A vírgula, o sinal de exclamação. Mas teve um, Pro, que eu não soube o nome, não. O nome. Pronto. Ok, Nicolas. Agora vamos pensar assim, ó. Todas as vezes que aparece uma vírgula, significa que vai ter alguma fala? Nos textos narrativos? Não, né? Ó, você falou os 2 pontos, não foi isso? É porque seu áudio está um pouco baixo. Pronto. Os 2 pontos, corretíssimo. Esses 2 pontos indicam que logo depois vai vir a fala do personagem. E o travessão. Então, essas 2 pontuações aí indicam. Ah, era travessão mesmo. É esse daí. Ah, entendi. Então, você pensou certo, só que você acabou falando vírgula, não foi? Muito bem. Muito bem. Então, travessão e 2 pontos. Ok, Nicolas, isso aí. Obrigada pela participação. Ah, Nicolas, leia pra gente esse quadrinho amarelo que aparece aí no final da página, por favor. Tá. Quando a fala do personagem é apresentada de forma direta, sem o intermédio, o do narrador, sendo introduzida por um verbo de locução, ocorre o discurso direto. Lê todo. As falas dos personagens apresentam de forma indireta, por meio da voz do narrador, caracterizam o discurso indireto. Nesse discurso normalmente aparecem os verbos da elocução seguido de conjunção que... Muito bem. Muito bem. Obrigada pela participação. Gente, só falta menos de um minuto para a nossa aula acabar. Se encerrar, a atividade de hoje está lá no roteiro. O que é que vocês têm que fazer? Estudar as páginas que eu coloquei lá. Só estudar, tá? Ler os quadrinhos amarelos, tentar entender o conteúdo, tá certo? Esse quadro que Nicolas leu, gente, resume aí o que é discurso direto e o que é discurso indireto. Então, basicamente, no discurso direto, não há interferência do narrador. Já no discurso indireto, há interferência do narrador, como a gente já viu alguns exemplos na aula, vimos agora alguns exemplos nessa atividade. Não teremos tempo de corrigir até a página
deixa eu confirmar, 73, tá? Vai ficar pendente aí 73,